Paz do Senhor a todos, que todos estejam na graça de Deus, amém? Vamos fazer a nossa leitura bíblica, né? Nós estamos no livro de Jonas, um livro muito abençoado, né? Que fala sobre a desobediência. E hoje nós vamos entrar no capítulo 3, que fala sobre a segunda comissão a Jonas e sua obediência, né? Que ele teve, devido a todo o castigo que ele passou, ele percebeu que ele tinha que ser obediente. E assim somos nós, irmãos e irmãs, nós temos que procurar a obediência a Deus, amém? No livro de Jonas, no capítulo 3, fala a palavra do Senhor. E veio a palavra do Senhor pela segunda vez a Jonas, dizendo: Levanta-te e vai a Ninive, aquela grande cidade, proclama contra ela a mensagem que eu te ordenei. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor, e era Nínive uma cidade grande e extremo, e 3 dias de caminho, muito longe, né? E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de um dia, e pregava dizendo: Daqui a 40 dias Nínive será destruída. Nínive se arrepende e a misericórdia de Deus é concedida. Quando Jonas chegou a pregar, né, a levar a mensagem de Deus, foi para que aquela cidade, né, se arrependesse. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram em jejum, e se vestiram de cilício, desde o maior até o menor deles. E chegou esta palavra até o rei de Nínive, e ele se levantou ao teu trono, despojou-se das tuas vestes e cobriu-se de cilício, e se assentou sobre a cinza. E fez proclamar e anunciar em Nínive por decreto do rei e dos seus grandes, dizendo: Nem homens, nem animais, bois e ovelhas não provem coisa alguma, não se lhes dê alimento, nem bebam água. E quanto aos homens e os animais, cubram-se de cilício e clamem a Deus fortemente e converta-se cada um do seu mau caminho, da violência que há nas suas mãos. Certamente, irmãos, o decreto do rei e dos seus grandes, de modo algum, causou arrependimento. Mas, em vez disso, foi um resultado do que estava acontecendo. O arrependimento não pode ser legislado. E a salvação não pode ser legislada. Essa ação sempre tem que ser um resultado de, em vez de uma causa de. O arrependimento sempre envolve a separação do mal e clame a Deus fortemente, refere-se que todo o povo, desde o menor ao maior, admite seus pecados perante Deus e que eles mereciam a destruição, mas estavam suplicando por misericórdia, irmãos. No versículo 9: Quem sabe se voltará e se arrependerá a Deus e se apartará do furor da sua ira, e assim não perecemos. E viu Deus o que eles fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e se arrependeu do mal que havia dito que lhes faria e não fez. Deus se arrependeu. Deus queria destruir a cidade, aquele povo, mas pelo que ele viu o povo fazer e se arrepender dos seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não quis mais destruir aquela cidade. No capítulo 4, o desagrado, a irritação e a queixa de Jonas. Jonas continua irritado. No versículo 1, mas desgostou Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda em minha terra? Por isso me preveni, fugindo para Tarsis, porque sabia que tu és Deus compassivo e misericordioso, tardio para irar-se
e de grande benignidade, e que te arrependes do mal. Agora, pois, ó Senhor, rogo-te que me tires a vida, porque melhor me é morrer do que viver. A lição de Deus a Jonas. E o Senhor lhes disse: Fazes tu em tirar tanto? E o Senhor lhes disse: Fazes tu bem em irar-se tanto? E saiu Jonas da cidade, acampou-se ao oriente dela e fez ali uma cabana. E se assentou debaixo dela à sombra até ver o que aconteceria à cidade. E o Senhor Deus fez nascer uma aboboreira, a qual cresceu sobre Jonas para que fizesse sombra sobre sua cabeça, e fim de o libertar do seu desgosto. E Jonas se alegrou grandemente pela aboboeira. Era um pé, irmãos, a aboboeira era um pé, né? Acho que era de abóbora, né? Que nasceu acima da cabeça dele para dar sombra. Mas ao vir a alvorada do dia seguinte, Deus preparou um verme, o qual feriu a aboboeira e esta se secou. E aconteceu que, ao sair do sol, preparou Deus um vento oriental calmoso, com calor abrasador, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou. E desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: Melhor seria para mim morrer do que viver. Então disse Deus a Jonas: Fazes bem em tanto te irar por causa da aboboeira? E ele respondeu: Faço bem me irar a ponto de morrer. 10. E disse o Senhor: Tivesse tu compaixão da aboboreira, na qual não trabalhastes, nem tu a fizestes crescer, que no espaço de uma noite nasceu e no espaço de outra noite pereceu. Não serei eu compaixão, não terei eu compaixão a Ninive, aquela grande cidade onde há mais 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e ainda muitos animais? Olha a pergunta de Deus para Jonas. Jonas ficou zangado porque Deus secou a aboboeira, uma planta que ele não plantou, que ele não fez germinar, né? Não teve trabalho nenhum. E se irou-se por causa disso. Então Jesus perguntou, Deus respondeu para ele que ele se irou por causa de uma planta, por que que ele não iria ter compaixão daquele povo, que era mais de 130.000 pessoas. Então Deus teve misericórdia daquele povo, até que Jonas percebeu o mal que ele estava causando a si mesmo. E assim somos nós, irmãos. Às vezes a gente faz tanto, reclama tanto, murmura tanto, mas de tanta murmuração a gente esquece de observar o que Deus faz em nossas vidas. Deus faz tanta bondade, Deus faz tanto milagre, Deus nos dá tanto livramento, que nós temos que pensar mais em agradecer do que murmurar, irmãos. Amém? Jonas foi um homem desobediente, mas ele percebeu que a desobediência dele estava levando ele à morte, poderia levar ele à morte. Então ele procurou obedecer a Deus. Só que na cabeça de Jonas, ele achou que Deus iria destruir a cidade. Mas como aquele povo quis a misericórdia de Deus, aceitou a palavra e aceitou a profecia, acreditou na profecia de Jonas, eles procuraram fazer mudança. Eles mudaram, eles se sacrificaram, eles fizeram jejum, o próprio rei se juntou ao povo para fazer o sacrifício, para mostrar para Deus que eles estavam arrependidos. Então, assim somos nós. Quando Deus percebe que nós se arrependemos do mal que às vezes nós causamos, Deus tem misericórdia de nossas vidas, irmãos. Deus percebe a nossa mudança. E Ele, ao invés de fazer com que nós sejamos castigados, Deus nos dá mais uma oportunidade, porque Ele é um Deus misericordioso, amém? Fiquem todos na paz do Senhor, que Deus abençoe a vida de vocês e que essa palavra possa encher o coração de vocês, amém? Fiquem todos na paz.